Fala pessoal, beleza? Senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, né? Matemática e raciocínio lógico para leigos ou desesperados. Senhores, nesta aula, dando continuidade à parte de porcentagem, nós vamos conversar sobre juros. A parte teórica de juros e a parte que envolve cálculo de juros simples. A gente estuda juros compostos lá dentro da matemática financeira, que não é o objetivo desse curso. Correto? Se sair algum concurso aí que tenha matemática financeira, eu coloco essas aulas sem sombra de dúvida, não me custa nada. É uma forma de ajudá-los. Toma meu cafezinho aqui. Porém, juros simples, algumas bancas como o SESP, como a FCC, como é a Fundação Getúlio Vargas, né, que vai fazer inclusive a prova para oficial da PM de São Paulo, e normalmente ela quem faz Senado. Quando ela coloca porcentagem no seu edital, volta e meia ela cobra juros também. Bom, mas para que a gente entenda o que é juros, a gente precisa ter a parte teórica antes, tá? Porque a gente fala em juros, mas o que é juro? Então essa primeira parte da aula é muito teórica. Juro é a remuneração de um capital. Como assim? Porra, Adriano, não estou entendendo. Vamos lá, vou mostrar a vocês. Então, definição. Juro, tá? É a remuneração de um capital. Um capital. Pô, Adriano, não entendi. Vamos lá, vai ficar bem simples. Existem, né, os chamados fatores de produção, chamados fatores de produção. Que raios é isso? Todo mundo que desejar ter alguma atividade produtiva, ela deve calcular seu preço com base nesses 4 fatores. No mínimo, quais são? O empresário, ou chamados capitalista, correto? O capital, os meios físicos, tá? E os funcionários. Quase que não sai. Ou seja, pessoal, quem desejar montar alguma coisa, ela tem que ter no mínimo isso. Tem que ter um empresário, que é quem vai idealizar a brincadeira. Esse empresário tem que ter grana, sem grana não monta nada. Ele precisa de meios físicos. Que meios físicos? É um escritório, eu estou na minha casa, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma câmera, eu tenho uma iluminação, inclusive não sei se está legal, eu peço que vocês me digam. Eu tenho telas com computador, uma mesa digitalizadora, enfim. Então há meios físicos, nem que seja uma caneta para um vendedor de, sei lá, de seguro, certo? Não dessa caneta daqui, né? Mas essa caneta daqui. Enfim, algum meio físico tem que ter. Tem que ter funcionários. Tudo isso tem que ser remunerado, certo? De que maneira? Vamos lá. Os funcionários devem ser remunerados, obviamente, através de salário, participação, enfim, seja lá o que for. Os meios físicos através de aluguel, depreciação, no meu caso aqui, eu tenho que considerar que minha câmera um dia ela não vai poder, ela vai se tornar obsoleta. O capital é remunerado, ou melhor, o empresário através do lucro, tá? E o capital é remunerado através dos juros. Então, juro é o salário do capital. Aí tu pode pensar, porra, Adriano, mas para que eu tenho que pagar um salário para o capital? Porque R$100 há 10 anos, financeiramente, não é igual a R$100 hoje. Ou seja, financeiramente, o valor do dinheiro, o dinheiro ele tem valor se ele puder comprar. E, obviamente, de 10 anos para cá, R$100 perdeu o valor de compra. Há 10 anos, R$100, sei lá, a gente botava 40, 50 reais de litros de gasolina, de litros de combustível num tanque. Hoje, se botar 25, 30 é muito, correto? Ou seja, perdeu o poder de compra, poder aquisitivo, beleza? Então, toda vez que eu vou fazer um investimento, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Que eu vou fazer um investimento assim, eu vou montar uma atividade produtiva, eu tenho que pensar, certo, mas isso vai me remunerar mais do que a poupança me remuneraria, certo? Por isso, quando a gente tem a Selic, que é a nossa referência de cálculo baixo, que é a Selic, antigamente se atualizava o valor do dinheiro pelo ouro, já foi pelo dólar. Hoje, o que faz atualizar nosso dinheiro é a Selic, a taxa básica de juros. Então, tem que pensar o seguinte, tá?
Se eu pegasse esse dinheiro, colocasse na poupança, ele ia me render tanto. Então, eu investindo, montando essa lojinha aqui, essa barraquinha de cachorro-quente, isso daqui vai me pagar mais do que me pagaria a poupança? Então, é o que a gente chama de benchmark, essa referência. Então, ele tem que me remunerar mais do que ou a poupança me pagaria, ou pelo menos igual. Ou seja, ele tem que repor as perdas no mínimo, porque eu vou deixar um dinheiro imobilizado, beleza? Então, o salário do capital, que atualiza o valor daquele dinheiro que está investindo, minimamente para repor o poder de compra. Isso é juro, beleza, pessoal? Vamos lá. O juro, ele pode ser, né, ele é apresentado em duas modalidades. A modalidade simples, tá? É quando incide sobre o mesmo capital. Quem usa esse conceito é o SESP. Eu vou explicar, tá? Mas é um conceito que ele serve para, né, enfim, qualquer coisa. Ele demonstra bem o que é o juro simples. E o composto, quando incide sobre vários capitais ou, que a gente chama vários capitais de montantes, tá? Vamos lá. Porra, Adriano, não entendi. Juros simples é quando incide sobre o mesmo capital e juro composto é quando incide sobre vários capitais ou montantes, certo? Vamos lá, vamos entender com esse quadro comparativo aqui, pessoal. Vamos supor o seguinte, uma pessoa, tá, que tem investido, para facilitar a minha vida, um capital de 100 a uma taxa de 10% ao mês, tá? No simples ou linear, o SESP adora esse termo linear, composto, ele usa o termo exponencial, juros simples ou composto ou exponencial, perdão. Por exemplo, no primeiro mês, esses 10% no regime simples incidem sobre o mesmo capital. Então, vai incidir sobre o único capital que é 100. 10% de 100 é 10. Montante é quanto ele tinha investido, mais quanto ele ganhou de juros. Ou seja, se ele tinha 100, ganhou mais 10, ficou com 110. No segundo mês, esses 10% continuarão incidindo sobre 100, porque é sobre o mesmo capital. Então, ganharão mais 10 de juros. Ou seja, ele tinha 110, ganhou mais 10, foi para 120. No terceiro mês, vai incidir sobre 10, vai continuar ganhando 10 de juros. Ou seja, o montante vai para 130. Ele cresce de forma linear. Ou seja, os seus montantes comportam-se de acordo com uma progressão aritmética. Beleza? Já o juro composto, ele incide sobre vários capitais, ele é exponencial. No primeiro mês, ele tem que incidir sobre 100, que é o único capital que tem. Então, ele vai ganhar 10, ficando com um montante de 110. No segundo mês, ele não vai incidir mais sobre 100, ele incide sobre vários capitais ou montantes. Agora, ele vai incidir sobre 110. 10% de 110 é 11. Então, se ele tinha 110, ganhou 11, foi para 121. Tomar meu cafezinho aqui, senão esfria. No terceiro mês, ele não vai incidir sobre 110, ele vai incidir sobre 121, que é o montante. 10% de 121, 12,1. Então, ele vai para 133,1. Ou seja, o montante ele cresce do exponencial de acordo com uma progressão geométrica. Grave isso. O montante simples é uma progressão aritmética. Montante do composto é uma progressão geométrica, beleza? Pois bem, e o gráfico comparativo? Eu tinha que ter colocado o gráfico antes aqui, porque para eu acertar esse gráfico, né, mas, porra, até que ficou bonitinho, hein? Dá para o gasto. No eixo Y, né, no eixo vertical, nós vamos colocar o montante, tá? No eixo horizontal, nós vamos colocar o tempo. O período, tanto faz. Ora, pessoal, vamos supor que eles saiam do mesmo capital. O montante simples, ele é linear. O gráfico linear é uma função do primeiro grau, uma reta.
ele vai crescer desta forma. Esse daqui é o nosso montante simples. Já o montante composto é um montante exponencial, ou seja, ele cresce desta forma. Não, ficou muito íngreme a curva. Mais ou menos daqui, montante exponencial, montante composto. E daí, pessoal? Vocês passaram no concurso e vocês resolveram investir. Você é day trader, né? A moda do momento. Não façam isso não. Day trader, eu falo, né, na condição de economista. Eu faço day trader algumas vezes, mas atualmente, mais um complemento do que, eu vou viver disso. Tem gente que consegue, mas exige muito estudo. Mas resolveram investir. O que é mais vantajoso, vocês investirem no regime simples ou no regime composto? Tenho certeza que você falou que é no regime composto, não é? Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pessoal, a linha verde é um investimento simples. A linha vou mudar a cor aqui, vou botar o vermelho aqui. A linha verde, azul composto. Durante um período, a linha verde é superior ao azul, ou seja, o montante simples ele é superior ao montante composto. Então, até aqui é mais vantajoso o simples. Num determinado período, eles se igualam. Aqui é igual, ó, eles se cruzam, as linhas se cruzam. Daqui em diante, a linha azul é sempre superior à linha verde, ó, sempre superior à linha verde. Então, daqui em diante é mais vantajoso o composto. Ou seja, que período é esse? 1. Quando eu tenho período igual a 1, menos que 1 é mais vantajoso o simples. 1, tanto faz, simples ou composto. Superior a 1 é sempre mais vantajoso o composto. Porra, Adriano, não entendi. Muito fácil. Deixa eu matar meu café, senão vai esfriar. Muito fácil. Vamos lá, meus amiguinhos. Vamos supor a nossa taxa, a nossa referência de tempo. Vamos supor que você queira investir uma taxa de, sei lá, 10% ao ano, mas você quer investir por 8 meses. Ou seja, a sua taxa ao ano, mas você quer investir por 8 meses. 8 meses não é menor do que um ano? Então, se o tempo que você vai investir é menor do que a taxa, o tempo da referência da taxa, nesse caso um ano, é mais vantajoso simples. Então vamos lá. Eu quero investir por um período de 8 meses, mas minha taxa está ao ano, então é mais vantajoso simples. Eu vou investir por um ano e minha taxa é de um ano. Tanto faz, simples ou composto, porque o período que tu vai investir é igual a 1. Eu quero minha taxa de 10% ao ano, mas eu quero investir por um ano e meio. Porra, tu vai investir por mais tempo do que a taxa, então é mais vantajoso composto. Vamos pegar o seguinte, vamos supor que você vai a uma taxa de 1% ao mês. Se tu vai investir por 20 dias e a taxa é ao mês, 20 dias é menor do que um mês, então é mais vantajoso simples, tá? Se você vai investir por exatamente um mês, numa taxa ao mês, tanto faz, tá? E se você vai investir por mais de um mês, sei lá, 3 meses e a taxa 1% ao mês, é mais vantajoso o composto, entendeu? Então nem sempre o composto é mais vantajoso. Se o período que eu for investir for menor do que a referência da taxa, é mais vantajoso o simples. Adriano, isso não existe. Já existiu sim o chamado overnight, vocês são novos, não viveram isso, década de 80, final da década de 80, eu era pequenininho, mas eu lembro, tá? Que você investia quando fechava a bolsa e retirava o seu dinheiro quando abria a bolsa, época da hiperinflação. Então a taxa era diária, era ao dia, então era muito mais vantajoso numa taxa diária e tu deixava o seu dinheiro investido por horas, era uma aplicação simples, né? Era mais vantajoso, ou seja, era uma taxa ao dia e seu dinheiro ficava lá, sei lá, por 12 horas, 14 horas. Então, o tempo que ficava o seu dinheiro aplicado era menor do que a taxa de referência. Então, era um investimento mais vantajoso simples. Aí tu deve falar, pensando aí, sentado na sua cadeira, porra, Adriano, mas isso não tem mais, não temos mais hiperinflação. Pega o seu contrato do cartão de crédito, demônio, pega lá, ô sua praga, dá uma olhada lá no seu contratinho. Tu vai ver que o cartão de crédito ele vai estar escrito exatamente assim. Se você atrasar o pagamento, períodos inteiros de meses, tá? Ele vai cobrar juro composto, tá? Períodos, parte do mês, ele vai cobrar taxa simples. Como assim, Adriano?
Vamos supor que você, né, atrasou 3 meses e 20 dias. A taxa do seu cartão de crédito é ao mês, sei lá, 8% ao mês, certo? Esses 3 meses, como é superior a um mês, que é a nossa taxa referente, vai cobrar juro composto. 20 dias é menor do que um mês, não é? Ele vai cobrar juro simples, que para ele é mais vantajoso. Então, o corno do seu cartão de crédito, ele faz isso com você. Ele faz isso com você, beleza? Tá legal? Então, existe sim no mundo real, só que para nós, ó. Igual o TikTok, mãozinha assim, uma mãozinha fechar, outra aberta e bate. Exatamente isso que faz conosco. Bom, e qual é a conclusão que a gente chega? Vamos lá. Qual é o investimento mais atrativo? Investimento mais atrativo. Ó. Investimento mais atrativo. 1. Simples. Quando período menor do que 1. Já vimos isso. 2. Indiferente. Tanto faz, simples ou composto. Indiferente. Quando período exatamente igual a 1. E 3. Composto. Tá? Quando período maior do que 1. Beleza, pessoal? Show de bola. Entendido? Bom, só que algumas bancas, quando elas cobram porcentagem, como eu falei, elas cobram também cálculo de juros. Juros simples, não composto. O CESP, ele gosta de cobrar uma teoriazinha de composto. Mas se não cair em matemática financeira, eu nunca vi o CESP cobrando juro composto dentro de porcentagem somente. Agora, simples ele cobra. E como é que a gente calcula os juros simples? Fácil, fácil. Vocês vão ver 1 milhão de fórmulas. Esqueçam. Vocês vão gravar somente essa, ó. Juro igual a CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Acabou. Acabou. Onde C é o capital investido, C é o capital, I é a taxa do investimento, I é a taxa do investimento, e T é o tempo ou período, tanto faz, é o período de investimento, tanto faz, certo? E lembre-se, importante a gente lembrar que montante é igual a capital mais juros, ou seja, aquilo que eu investi mais aquilo que eu ganhei de juros. Eu falo só para vocês decorarem o CIT, mas eu vou deixar aqui registrado que como o juro é igual a CIT, eu posso colocar o C evidência, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais IT. Tá? Vou deixar aqui só por desencargo, mas vocês não têm que se preocupar com isso. Guardem só essa daqui. Nós vamos fazer questões de montante e vocês vão ver que não precisam nem se preocupar com essa daqui. Mas botei para desencargo, tá legal? Bom, o que é importante? Primeiro, para usar a referida fórmula, a taxa não pode estar estar na forma percentual. Não pode. 2, tá? A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Taxa e o período na mesma unidade. Aconselho utilizar, passar o período para a unidade da taxa. Então, vou mostrar como, certo? E devemos utilizar ano comercial. Nós temos exceções, tá? Exceto se ele falar a palavra exato ou se for específico nas datas. Porra, Adriano, não entendi. Calma, federal, calma. O ano comercial
tá? Um mês tem 30 dias. Mas sempre vai ter 30 dias. Um ano vai ter 360 dias, tá? E um ano vai ter 12 meses. Então, juro, a gente usa o ano comercial, onde um mês tem 30 dias, tá? Um ano tem 360 dias e um ano tem 12 meses. Exceto se ele usar a palavra juro, a palavra exato. Calcula o juro exato, o montante exato, o desconto exato. Não interessa. Aí nós vamos usar o ano como de fato ele é. Janeiro com 31, fevereiro com 29, 28, março, o ano como... Ou se ele for específico nas datas. Por exemplo, calcule o juro produzido do dia 12 de março ao dia, 25 de maio. Ele foi específico nas datas. Nós vamos usar o ano como de fato ele é. Certo? A gente começa a contar sempre do dia seguinte até o último dia. Então, do dia 12 de maio até o dia 12 de março a 25 de maio, eu começo a contar 13, 14, 15, 16 até o dia 25, entendeu? Para saber quantos dias tem. Show? Vamos fazer alguns exemplos. 3 exemplinhos aí. Calcule o montante produzido por um capital de R$12.000 aplicados a uma taxa bimestral durante 2 anos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele quer calcular o montante, salva as informações aqui, produzido por um capital de R$12.000, taxa bimestral de 6%, ou seja, 6% ao bimestre, durante um tempo de 2 anos. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer aquilo que ele pede. Eu não posso ter a taxa percentual, vou passar para a taxa fracionária. 6% é 6 sobre 100. 2 anos. Um ano tem quantos bimestres? Um ano tem 4 bimestres? Não, tem 6 bimestres. Eu já perdi uma questão fazendo prova que eu considerei um ano com 4 bimestres. Ou seja, eu considerei um ano escolar. 2 anos tem 12 bimestres. Pronto. Nós sabemos que montante é capital mais juro. O capital eu tenho, só falta eu calcular o juro. Só que o juro é o CIT. CIT. Transformei tudo que eu precisava, vamos lá. Capital 12.000 vezes a taxa de 6% vezes 12 bimestres, né? 2 anos que são 12 bimestres. Acabou, ó. Cortou, 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 cortou. 12, 120 vezes 12 vai dar 1.440. 1.440 vezes 6, vamos fazer a conta. 0, 4 vai 2, vai dar 6, vai dar 8.640. Então, o juro que esse capital vai produzir vai ser de 8.640 reais em 2 anos. Beleza? Só que ele não quer saber o juro, ele quer saber o montante. Nós sabemos que montante é capital mais juros, ou seja, o montante vai ser o capital que ele investiu, 12.000, mais quanto ele ganhou de juros, 8.640. Então, ele vai ter um montante de 20.640 reais. E tenho dito. Beleza, pessoal? Show de bola. Simples, simples. Vamos lá. Outro exemplo. Calcule o montante, já sei que eu vou ter que calcular o juro primeiro. Capital de R$36.000, aplicados a uma taxa anual de 18%. Se ele não fala se é simples ou composto, é simples. Ao ano, durante 9 meses. O tempo, 9 meses. 18% ao ano é a mesma coisa que 18 sobre 100. Certo? 9%, 9 meses, como é que eu passo para ano? Para passar, ó, se fossem 24 meses, seriam 2 anos. Eu dividiria por 2, por 12. Se fosse 36 meses, seriam 3 anos. Eu dividiria por 12. Então, para eu passar de mês para ano, eu divido por 12. Então, vai ser 9/12 do ano. Que eu posso simplificar é 3/4 do ano. Beleza? Feito isso, ó, passei a
tirei da forma percentual, passei meses para unidade da taxa, agora é cálculo. Então, o juro vai ser, tá? Capital, 36 mil, vezes taxa, 18 sobre 100, vezes tempo, que é 3 quartos. Cortou, certo? 360 dividido por 4 vai nos dar 90. 90 vezes 3, 270. 270 vezes 18. Vamos fazer de novo a conta aqui, que eu também não fiz ainda. Vamos botar aqui 27 vezes 18, eu acrescento 0 no final. Ó, 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 2, 16 com mais 5, 21. 27. Então, isso daqui vai ser 6, 8, 4. 4.860, que estava faltando um zero. Então, o juro que vai produzir vai ser de 4.860. Só que ele não quer saber o valor do juro, ele quer saber o valor do montante. O montante é capital mais juro, ou seja, vai ser os 36 mil, tá? Mais 4.860, ou seja, o montante vai ser de 40.860. Beleza, pessoal? Entendendo que se ele der o juro para você, melhor, se ele pedir para tu calcular o montante, tu calcula o juro e acha o montante, ou o contrário, enfim, é fácil de achar. Olha essa questão agora aqui. Por quanto tempo em anos e meses deve ficar aplicado determinado capital a uma taxa simples de 2% ao mês para que ele triplique? Vamos lá, pessoal. Eu não sei qual é o capital. Eu não sei. Quando eu não sei qual é o capital, um capital determinado, ele quer saber o tempo. Correto? A única fórmula que eu tenho é o CIT. Então, para eu achar o tempo, eu preciso saber qual é o juro, qual é o capital e a taxa ele me deu. Ok. Então, eu vou falar que o capital era de 100. Para que ele triplique, quanto que ele tem que ganhar de juro, pessoal? Se tu respondeu 300, tu errou. Ele tem que ganhar 200. Porque se ele já tinha 100 e ganhou 200, ele vai ficar com quanto? Com 300. Ele vai triplicar. Então, ele tem que ganhar 200 de juro. Com mais 100 que ele tem, ele triplica. A taxa é de 2% ao mês. Ou seja, 2 sobre 100 ao mês. Acabou. Agora eu tenho tudo. Ó. O juro, 200. O capital, 100. A taxa, 2. Correto? A taxa, 2 sobre 100. 2 sobre 100. Ou seja, cortou. 2 vezes o tempo é igual a 200. Então, o tempo vai ser de 200 dividido por 2, 100 meses. Como é que eu passo meses para anos? Fácil, pego 100 e divido por 12. Isso daqui vai dar 8. 8 vezes 12, 96. Para chegar a 100 faltam 4. Então, são 8 anos inteiros e 4 meses. O tempo foi dado em meses porque a taxa estava ao mês, beleza? Show de bola, pessoal. Então, foi nossa aulinha de juros simples, cálculo de juros simples, é mais para desencargo. É cobrado sim, apesar de não ser tanto peso, mas ajuda vocês a ter uma visão melhor se quer alguma questão envolvendo porcentagem, juros, enfim. Tá legal, pessoal? Um forte abraço a todos, bons estudos, até a